principalmente depois de uma pausa tão grande que a humanidade precisou viver. É inacreditável o quanto de energia se emana quando nós temos o medo da perda. É inacreditável o tanto de energia que nós tentamos compensar quando estamos com medo. E o nosso tema hoje, o Evangelho e a Paz, nós estaremos pincelando, ouvindo, na verdade, o próprio Cristo, quando falamos do Evangelho. Nos embasamos nesta obra, o Evangelho de Lucas, que a Érica já falou um pouquinho, e que depois de conhecer melhor, nós estaremos aqui ao lado, logo após a palestra. O Evangelho de Lucas, uma expressão do amor, é um livro psicografado através do Espírito Antunes, a qual ele traz 24 comentários, um para cada um dos 24 capítulos que compõem o Evangelho de Lucas. Aqui nós temos o acervo, capítulo original, seguido do comentário, e assim os 24 capítulos. Para quê? Para que possamos entender o Evangelho. A zona de conforto é individual. Cada um de nós temos um conforto diferente. O que para um já é esta zona, para o outro ainda nem fez cosquinha. Uns sofrem demais por alguma coisa e outros não sofrem nada ou sofrem muito pouco. Por que isso? Porque nós temos algo muito lindo chamado individualidade. Cada um é um ser, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um na sua forma de ver o mundo. Com isso, nós temos um presente garantido pelo próprio Deus, o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero, eu escolho o que eu vou viver. Só que todas as nossas escolhas resultam em resgates, alguns lindos, outros tristes, decepcionantes. A maior fonte de informação que nós temos é o Evangelho. A Boa Nova traz a gente a essência de ser melhor, e isso nos dá o mapa da mina, o mapa da felicidade, o mapa da bondade, o mapa da alegria. Questionamos muito o porquê que as coisas acontecem com a gente. É muito comum que nós, entre aspas, reclamemos do próprio Deus. Permitiu que acontecesse isso comigo. Por que Deus permitiu que tal coisa pudesse vir até mim? A verdade é que Deus só nos devolve aquilo que nós criamos ou que nós buscamos. A água, ela é áspera quando necessária, fraterna quando também necessária. Olhando para tudo isso, muitas vezes questionados nós espíritas, que nós não observamos o Velho Testamento. Por que o Espiritismo tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo e não temos nada que nos leve ao Velho Testamento? É muito simples isso. A doutrina espírita está alicerçada no Evangelho, no redivivo.
as palavras do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus instituiu para nós que Ele era a verdade, que Ele era o caminho, que Ele é a vida. E esta eterna, como queremos, não está no mundo físico, porque estamos tendo aqui no planeta pessoas morrendo. Estamos ainda assistindo desencarnes, principalmente nesta época de pandemia, que são intensos e constantes. E porque a eternidade está na vida verdadeira, aonde nós não temos mais as fragilidades da carne. Quando olhamos para isso é tão lindo, porque nós podemos já imaginar que nós vamos para um mundo melhor. E é verdade, vamos mesmos, porque nenhuma ovelha será perdida. Jesus nos garantiu. No entanto, como temos a lei de causa e efeito, vamos quitar os nossos compromissos. Em outroras, em novas vidas, aonde a carne novamente vem com mais fervor. Quando nós estamos vivendo dores, e eu sempre digo para os atendimentos fraternos em Diaporã, se tem difícil, tenta ser diferente, porque vai piorar. Se você vai piorar. Se agora, em uma outra existência, mais um furinho da cinta vai apertar, e nós vamos ter que resgatar. Muito mais gostoso no amor do que viver a dor. Mas a máxima de Eclesiastes nos diz que a felicidade não é deste mundo. Assim sendo, se nós não podemos ser realmente felizes aqui, então não seremos felizes na carne? Bom, o Evangelho e o Livro dos Espíritos traz para a gente essa resposta. Sim, podemos ser felizes do tanto quanto proporcionamos felicidade. Se alguém sorrir, lógico que eu vou sorrir. Se eu faço alguém chorar, que eu também irei chorar, porque este retorno é verdadeiro e é inevitável. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, em Destruir a Lei, tem no item 3 um relato sobre Jesus, e eu grifei em vermelho aquilo que me chamou muita atenção. Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la, dar-lhe o verdadeiro sentido no contentamento dos homens. O que nós estamos aprendendo ali? Que o Cristo não veio destruir nada que existiu antes dele, até porque quando estava criando o orbe, criando os homens, ele criou junto a Jesus. E se olharmos para a criação, nós vamos ler lá em Gênesis, ainda de Moisés, onde ele diz assim: o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João, evangelista, vai dizer-nos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O governador planetário estava lá. Jesus, o Cristo, estava com Deus quando cada um de nós foi criado. E é por isso que ele nos trata com tanto carinho, quando ele diz:
nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Ele está dando para nós a certeza de que não seremos desamparados, que não seremos abandonados. Só que o grau de arrependimento dos homens é muito pequeno, ainda o é mediano. Então ele não poderia dizer com todas as palavras, porque ele feriria o conceito de mais de 6.000 anos que havia angariado o povo que estava em luta, em busca da terra prometida. O judaísmo fervoroso trazia consigo a lei com 613 mandamentos humanos, criados por Moisés, conhecido como lei de talião. Dente por dente, olho por olho. Uma lei cruel. Estamos aí há poucos meses vendo o Afeganistão exigindo que as mulheres usem a toga, que não frequente públicas, que não vá mais à praia, que não estudem, que não trabalhem. Lei mosaica, judaísmo. E não estamos criticando. O próprio Evangelho diz: quem vive a lei, pela lei será julgado. Nós estamos falando da transformação cristã. Ser cristão não é e não pode ser leis. Ser cristão, em grego, cristão significa pequeno Cristo. Ser cristão é ser eu sou de uma religião que professa o cristianismo, é estar alicerçado na verdade e na vida, e ser do caminho que Jesus percorreu. Ele mostrou para a gente como era possível. Ele viveu o martírio, ele viveu a dor, ele viveu a rejeição, ele viveu a tormenta. Verdades, porque mesmo diante de tudo isso, Cristo nunca deixou de viveu, a negação do que ele era. E eternidade dentro da vida, porque assim temos. Algumas pessoas, que são os espíritas, o espírita não acredita na reencarnação? Sim, acreditamos. Mas e na ressurreição? É normal o espírito dizer: não, não cremos. Só que nós também cremos na ressurreição. Se observarmos o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá do Cristo Consolador, no item 4 vamos encontrar a seguinte frase: orai e crede, a morte é a ressurreição e a vida é o aprendizado. O que nós aprendemos ali? Que quando nós morrermos, o corpo físico morrer e o espírito desencarnar, nós estamos ressuscitando. Porque surgir aonde a vida é verdadeira. Então, quando nós desencarnarmos aqui, voltamos para casa, ressuscitamos, ressurgimos, ou como queira chamar. É por isso que o diz isso, e quem diz isso é o Espírito de verdade, o próprio Cristo. Orai e crede, a morte é a ressurreição. Agora, nós não acreditamos, não cremos, porque conhecemos a verdade de que não dá para ressuscitar na vida carnal. É impossível. Mas para continuarmos a nossa jornada, para continuarmos os nossos caminhos, para continuar o nosso aprendizado. Olha o final desta mensagem: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Está aí todas as leis, todos os profetas. Se você quer
viver o Cristo, viver a Deus, viver em plenitude, com a certeza que será salvo. Ame sobre tudo e ame o próximo da mesma forma que você se ama. E aí tem uma pegadinha. Amar ao próximo como a si mesmo é doar o que você tem. Se eu amo, como que eu posso amar o outro? Se eu brigo com a balança, se eu brigo com o espelho, se eu brigo com o cabelo, se eu brigo com a roupa, se eu ainda brigo com as indiferenças, como eu posso amar o outro? Como eu posso dar o que eu não conheço? Como eu posso projetar o que eu não tenho? Precisamos primeiro nos amar. Se eu pudesse dividir essa mensagem, eu diria: ame tudo, ame você e ame o próximo, que é a mesma coisa. Nisso estão todas as leis, todos os profetas. Não importa a religião que você segue, não importa o contexto que você vive. O Chico Xavier recebeu de Emmanuel uma informação que havia mais ateu no céu do que cristão. Olha que coisa estranha, né? Mas sabe por quê? E faz todo sentido. Segundo Emmanuel, quando era bom de ele não barganhar, porque ele sabe, na cabeça dele era ser bom. Ele não acreditava que Deus existia, então ele era bom. O cristão, muitas vezes nós somos bons porque a gente sabe que fora da caridade não tem salvação, então a gente troca. Ó Senhor, eu estou sendo bom, hein? Não esquece de pôr meu nome no livro. Não se esqueça, Deus, da minha recompensa no mundo espiritual. Eu sou bom. E quando a gente tem esse tipo de bondade, isso é pejorativo. Isso denigre o contexto de amor. E é lógico que nós nos perdemos. Esse personagem Lucano, para quem já leu a biografia deste homem, era médico, cético. Jesus encarnado, ele não esteve em nenhum instante com Jesus. Conheceu o Cristo ouvindo Maria de Nazaré e ouvindo Paulo de Tarso. O Espírito Catarina, no pós-fácil desta obra, ela dá a gente uma mensagem que eu gosto muito e que novamente eu destaco. Ela diz para mim: Lucas viveu como curioso e eufórico por Jesus, ouvindo Paulo de Tarso e Maria de Nazaré. Paulo era cruel, mas conheceu Jesus sobre o caminho pedregoso de Damasco. Maria já viveu intensamente este amor. Eram dois polos diferentes. Paulo, antes Saulo, perseguiam exatamente os que acreditavam em Jesus. E não era perseguição, não, era assassinato. Os cristãos eram mortos. Só eram mortos se eu não acredito, se negasse Jesus. Inúmeros foram para os circos romanos, devorados por leões. Alguns outros tantos foram alvejados, foram mortos de uma outra forma. Paulo, no caminho de Damasco, ainda Saulo, encontra o Cristo e a pergunta intensa: por que me persegues? Se for hoje, será que Jesus diria diferente para nós? Será que ainda não estamos teologicamente falando do Cristo? Será que ainda não estamos olhando para Jesus como algo intocável? Tem muitas pessoas que colocaram Cristo na cruz e não desceram Ele mais.
Ah, o meu Cristo morreu na cruz. O meu Cristo não morreu na cruz. O meu Cristo venceu a morte. O meu Cristo é eterno, é vivo. Essa crucificação anual de Jesus, esta, entre aspas, celebração do martírio, é falta de entendimento. Com todo respeito aos que são assim, mas Jesus, há mais de 160 anos, o Espiritismo faz isso. A doutrina do Cristo é a doutrina dos Espíritos. Se confunde. Muitas vezes ser cristão em intensidade é a mesma coisa que ser espírita em intensidade. O espírita nos prega, nos mostra, nos dá o caminho, e a gente cai, trupica, arranca a unha quando não arranca a unha inteira, e continuamos. Por quê? Porque nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos lutar contra nós. O verdadeiro espírita, aquele que luta contra as suas más tendências. Ser cristão, não ter luz, estar no estandarte e ser considerado santo, mas lutar contra você mesmo, errar e querer corrigir, ter falhas e não se preocupar em ser erradas, e deixar a mágoa, deixar o ódio aos poucos, como diz Joana de Ângeles, esperando a digestão, para que possamos acatar a luz e poder olhar para o Evangelho de uma forma mais intensa. Por que estamos com o Evangelho de Lucas? Foi exatamente isso que eu perguntei para o Espírito Antunes. Vamos psicografar um livro com comentários do Evangelho. Aí a pergunta: por que Lucas? Olha que resposta que para mim foi extraordinária. Porque escreveu para os gentios. Lucas escreveu para quem estuda. E ninguém estuda mais do que espírita. Lógico que nós estamos meio preguiçosos. Somos mesmo. A gente tem o hábito de iniciar o estudo com 100 pessoas em janeiro, chega dezembro tem 15. Lá em Diaporã começa com 25, finaliza com 4. Somos preguiçosos, a verdade é essa. Isso porque nós não gostamos que nos coloquem o dedo na ferida. E a doutrina está mostrando que nós não somos perfeitos. E aí lá na rua as pessoas dizem: olha o Eudes. Lá dentro da casa espírita, os espíritos dizem: olha o Eudes. E aí é difícil, porque você quer ser exemplo, mas dá para ser lutando contra você mesmo, não se preocupando com a fala do outro, olhando para si próprio. Aqui Mateus escreveu para os judeus, para o povo que ainda estão lá na zona da Terra Santa, dentro das ideias pagãs. Para aquele povo foi Mateus que escreveu, uma linguagem ainda dentro da lei, mostrando que Jesus existiu. Porque para o judaísmo o Cristo é apenas um profeta, ele não é o Salvador. Marcos escreveu para os romanos, aqueles que queriam logo se Jesus, porque está fomentando as pessoas a amar, e quanto mais amor tivesse, menos poder também teria. Então Jesus era prejudicial. Só que é interessante que crucificação
pós-ressurreição, pós-ato dos apóstolos, e logo após o cristianismo crescer, a Igreja Católica Apostólica Romana nasce, porque os idealizadores de toda a crucificação entendeu que não tinha mais jeito, que o caminho era aquele, ou que o lá. Entendam como achar ser. A história está aí para que a gente avalie. Lucas aos gentios, como é, ele escreveu principalmente para o seu amigo Teófilo, que nós encontramos logo nas primeiras linhas do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, que são os 2 livros de Lucas, quando ele diz: ó Teófilo, e começa a história. Ele escreve para os estudiosos. Escreveu para todos que acreditavam, principalmente por aqueles que passavam pela casa do caminho, casa de caminho, onde está de Nazaré e o próprio João. A casa do caminho, lá em Éfeso, por muito tempo, foi o trajeto dos cristãos para ter uma acolhida, para lavar os pés, para descansar, para se alimentar, e Maria de Nazaré e João, evangelista, que estava ali no comando daquela casa. Olhando para essa classificação, nós podemos também lembrar de Gandhi, um pensador religioso que diz assim: não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade no indivíduo, determinar o ato agressivo. Quando uma pessoa te joga pedras, se você jogar também, vira briga. Quando você desarma o outro com amor, você desmonta toda a criatura. Se olharmos para isso, nós podemos citar, sem medo nenhum, o que é ter raiva, o que é ter ódio. Todas as vezes que você está magoado, todas as vezes que você está em ódio, em ira por alguém, você bebe veneno esperando que aquela pessoa morre. Isso é raiva. Isso é ausência de perdão. A dificuldade do perdão, ela existe, claro. Joana usa essa frase de espera digerir exatamente por isso. Nós temos que tomar um antiácido chamado calma e esperar o suco gástrico fazer a digestão da nossa raiva, para depois a gente tolerar o outro, ainda tolerar, para depois não ter indiferença, para depois não ter sentimentos, para voltar a gostar e amar. Esse é o processo. Muitas pessoas dizem assim: nossa, eu perdoo tão fácil. Sim, eu perdoo a Érica, mas eu não quero que ela fale comigo mais. Simples, está perdoada, só na minha cara. E isso é muito simples, muito fácil. Se eu com o problema, não tem como sofrer por ele. Só que a maioria de nós temos que conviver com o sentimento, temos que conviver com as emoções. E aí o perdão é lembrar de tudo e não sofrer mais. Isso é perdão. Ah, eu esqueci. Aí é amnésia, é Alzheimer, é outra coisa. Perdão não. Perdão é lembrar de tudo e não sofrer mais. Isso é perdão. Deixando o agressivo antes que seja algo destruidor. Falamos agora há pouco do livre-arbítrio, não foi? E o livre-arbítrio nos permite emoções. E aqui o meu filho, Micael, ele produziu uma portinha para a gente conhecer as emoções. E aí quando nós entramos
nesta porta, a escolha é nossa. Eu escolho a raiva, o medo, a tristeza ou o amor. Eu escolho. Ninguém por mim. Eu decido. E eu posso escolher qualquer porta, não tem problema nenhum. Quando eu escolho a porta da raiva, eu entro nela e o primeiro impasse é o que a raiva é: sentimento violento de ódio e rancor. Manipular isso é lembrar de André Luiz, na mensagem a Chico Xavier chamada Tudo é Amor, onde a mensagem finaliza dizendo: até o ódio, o que julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Isso é verdade, que se nós olharmos para o ódio, nós temos ódio de quem? De alguém que um dia foi importante e que nos fez sofrer. Então o ódio é o amor doente, gravemente, é o amor na UTI. A única solução para o ódio é voltar a amar, é se medicamentar com o próprio amor. Podemos, obviamente, ainda escolher a porta do medo, e adentrando a porta do medo, eu descubro que é um fenômeno psicológico. O medo é algo marcado pelo perigo ou a ameaça. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec também ficou curioso com isso, e ele questiona na 702: o instinto de conservação é uma lei de natureza? Olha que resposta magnífica. Sem dúvida, todos os seres possuem, qualquer que seja seu grau de inteligência. Nuns, puramente mecânico, em outros, racional. Ter medo não é o problema. O problema é a intensidade do medo. Eu tenho medo de colocar o dedo na tomada e levar um choque. Você já levou choque? Não, nunca levei, mas eu tenho medo. Isso é racional. Eu sei que vai levar choque. Agora, eu tenho medo tamanho do coronavírus, que já, mesmo com o distanciamento mais relaxado, eu não pisei na rua até hoje. Isso já é um medo mecânico. É algo que fere a razão, porque nós estamos num pânico tamanho, e os atendentes fraternos, psiquiatras, todos estes terão muito atendimentos no próximo ano, voltado ao pânico, ao medo, à percepção do perigo. Muitos depressivos, muitos ansiosos, muitos de nós que estamos ainda eufóricos. Podemos ainda escolher a porta da tristeza. Dentro dela, vamos ver um estado afetivo de dor. Podemos usar Joana de Ângeles com essa receita. Oportunamente vai descobrir que enquanto você esquece da sua dor, se torna mais fácil para você. A plenitude da felicidade está nisso. Quando eu observo que alguém passa mais fome do que eu sinto, que o problema é muito pequeno perto do gigante que tem, eu me sinto melhor. E quando eu posso auxiliar, aí a minha vida vira luz. Aí eu consigo manipular. Benedita Terra Pimentel, uma das
mais impressionantes dos espíritos que a gente tem o prazer de conviver. Em um livro que ela está finalizando, tem uma oração que é um livro de prece, uma coletânea de preces, e tem uma oração que ela faz para os e assim: precisa de luz. Luz está em ti. Enquanto não projetar esta luz, não será feliz. E isso para mim é tão intenso, porque tudo que nós buscamos lá fora está em nós. Porque, meus queridos, ela é pessoal e intransferível. Nem mãe salva filho, nem filho salva mãe. É intransferível, é uma busca constante e pessoal. Ainda Benedita Pimentel diz: a luz não está no fim do túnel, ela está onde você acenda. Dá para ser melhor, dá para projetar-se ao mundo de forma mais intensa, e dá sim para a gente abrir a porta do amor, ver esse sentimento total de todos os sentimentos, ver essa dimensão tão intensa, que quando a mãe recebe o filho na maternidade, alguns instantes do parto, esse sentimento se torna parte dela. Este é incompreensível, é imensurável, é inevitável. Para a mãe, no primeiro instante da gravidez. Para os pais, sim, quando nasce o filho. Porque nós, como pais, só entendemos essa dimensão do amor no momento, mas a mãe não. A mãe se prepara. André Luiz, quando narra a reencarnação de Segismundo, ele mostra a redução perispiritual de Segismundo e a implantação no inferno. Nós estamos ali aprendendo que a mãe é mãe e está ligada ao Espírito desde o primeiro dia da fecundação, do primeiro instante. Vemos também através de André, nesta mesma obra, Missionários da Luz, que os fluidos magnéticos, os espermatozoides que têm o cromossomo necessário para a nova vida, para que todos os processos perispirituais sejam cumpridos. Entendemos, meus queridos, que a vida reencarnatória é realizada, que detalhes mais íntimos nos são ofertados, e dá para viver o amor. Em algum momento, como Kardec fala do livro dos Espíritos, o dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Porque todas as vezes que pensamos, as coisas acontecem. Porque se pensas, Emmanuel, no capítulo 2 de Seara dos Médiuns, quando pensamos, plasmamos ideias. Tem um lado que diz assim: o que fala não volta mais, palavras ditas não voltam mais. Já ouviram isso? Ou similar a isso? Nós espíritas não podemos pôr um ponto final, nós temos que pôr uma vírgula, e a frase ficaria assim: palavras ditas não voltam mais, pensamos também. Porque as vezes que pensamos, nós criamos um clichê mental, nós damos uma ideia para o cosmos,
nós intensificamos essa ideia e alimentamos ela com dor, com ódio, com amor, com tristeza, com qualquer dos sentimentos que a gente quiser, porque somos livres para isso. Esse clichê mental vai se tornar algo físico, vai ser provado e vai ser responsabilidade minha, da mesma forma que as palavras. Se eu exercício aqui agora e pedir para vocês, olha, 1 segundo, ninguém vai pensar quando eu contar até 3. Entenderam? Quando eu contar até 3, nós ficaremos 1 segundo sem pensar. Porque seria o segundo que você pensar. Por quê? O que é isso? O que está acontecendo? Eu não posso. Criaria-se uma ideia de preocupação, de medo ou de dúvida. Nós somos seres pensantes e não tem como deixar de pensar. Pensamos instantaneamente durante todo o nosso processo. Quando estamos dormindo, ainda sonhamos. Pensamento continua existindo, não é? Mas eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora, para que a gente possa pensar um pouquinho. É uma dinâmica muito simples, mas muito intensa. Então eu quero que vocês reflitam muito. Primeiro, eu preciso saber esse menininho ali, quanto custa esse ali? Quem usa clips? Aqui? Quanto paga no clips? Porque o clipe, né? A caixa deve vir 1.000. Quanto custa 1 centavos? Dá para deixar por 1 centavo? Eu acho que até menos, mas 1 centavo. Então, custa 1 centavo. Todo mundo consegue aceitar isso? Muito bem. Você, organizador, colaborador de uma empresa importantíssima, foi convidado para fazer hoje uma palestra numa reunião importante que vai te dar uma promoção. Seus chefes tudo sentado, você vai vir aqui para frente, vai falar, e se for legal, vai ganhar um aumento que vai dobrar seu salário. O que nós faríamos? Primeiro, você, homem, vai vestir o seu melhor terno e se preparar. As mulheres vão vestir, provavelmente, um vestido de gala, como se fosse madrinha de casamento. Aqueles que tem um zíper que começa lá na barra e termina aqui perto das axilas. E vai para fazer a palestra. Chega lá, a 5 minutos da sua vez, o zíper quebra. Alguém já viveu isso? Quem já quebrou um zíper? Eu acredito que a massa. E quando o zíper não dá mais, né? E agora? Só que aí gente boa chama você e fala para você assim: você sabia que um clips resolve o seu problema? Um clips. A gente prende o clips no zíper, sobe o zíper até onde tem que ficar, trava o clips no cós da roupa, pronto, taca a barguia fechada, taca o vestido salvo, pelo menos por algum tempo, mas tá. Eu tenho esse zíper, eu tenho esse clips, perdão, e ele custa R$50. Quanto vale um clips agora? R$50. E é difícil quem não pagaria, porque era muito importante. Você sabe o que assemelha a isso? O Evangelho. O Evangelho é um clipe de R$50. Infelizmente, nós corremos aqui quando as coisas estão difíceis. Porque quando estamos tudo bem,
a gente às vezes esquece até de orar. Mas quando a dor bate a nossa porta, quando a doença chega, quando um ente querido sofre, principalmente os parentes próximos, filhos, esposas, mães, pais, a gente colapsa, corre para o Evangelho. O Evangelho é o valor maior para a nossa existência. Só que nós somos tão indiferentes que a gente até altera o Evangelho. Tem uma frase do Evangelho que é muito comum ser alterada para ficar mais fácil para nós. O Evangelho diz para a gente que precisamos vigiar e orar. Vigiai e orai. A gente comumente diz: orai e vigiai. Só a verdade é que se lutar contra os seus instintos, se você lutar para a sua correção, ou seja, as suas orações quase sempre estão perdidas, porque não tem agregação de mudança. E se o amor não estiver ali, não tem respostas boas. Precisamos mudar. Fernando Sabino diz para a gente que o valor das coisas não estão no tempo que duram, mas na intensidade delas. É por isso que existe momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, porque são intensas, nos fazem sentir-se bem. E o Evangelho faz isso. O Evangelho traz para a gente a dimensão. Precisamos ir ao encontro de Jesus. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 27, Lucas diz: qualquer que não levar sua cruz e vier após de mim, não pode ser meu discípulo. Está difícil? Pegue a sua cruz, carregue, viva o seu que, sofra se necessário for, mas lute você. Quando manipular os seus pensamentos, não reclames a Deus, mas agradeça. Lembre do próprio Evangelho, dai graça a tudo, porque por mais difícil que seja, por mais intensa que as coisas pareçam, por mais dolorida que elas são, elas vieram e estão no endereço correto. Nós não vivemos nada sem a permissão divina. Aliás, nenhuma folha cai sem que Deus permite. Ninguém viveu a pandemia sem a necessidade que precisava. Tantos foram entubados, sofreram e se recuperaram. Outros tantos nem viveram o vírus. Tem gente que nem acredita até hoje, porque não viveram, porque a necessidade é diferente para cada um de nós vivemos o que precisamos, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com instantes certos. Não podemos mais tolerar, nesse instante desta evolução planetária, que temos o contrário disso como pensamento. A intensidade é diferente? Sim, ela o é, mas precisamos fomentar toda a energia e buscar em todos, em tudo, o que dá para ser feliz. Felicidade pode não ser deste mundo, mas o amor, este é. Que possamos pausar um pouquinho as nossas reflexões, olhar agora para nós mesmos e mentalizar o próprio Cristo. Na aceitação de nós
ou na luta constante contra nós mesmos. Mestre amado Jesus, companheiros de luz, espíritos abnegados desta seara de amor, esteja, Senhor, na direção de nossos caminhos, organizados, Senhor, luz que emana de nossa alma. Deus, Mestre, a necessidade, Deus, Mestre, as dificuldades, Senhor Jesus, a dor necessária para cuidar e lapidar o nosso próprio ser. E de que o mundo vai nos esperar a calmaria. O momento é de máquina de tornando todas, envolvendo-nos diante desse chacoalhar das águas, do reorganizar da mente. A luta intensa nos traz a oportunidade de dar em nós a ideia de mudança, da organização e a transformação de cada instante. De nos preocupar tanto com o futuro, não olhar sequer, deixando assim de sofrer pelas depressões e ansiedades, mas olhar sim para o presente maravilhoso de cada momento do nosso pensar, nos dá a reorganização celular e o conforto para nossa alma. E estes pensamentos são necessários para corrigir as nossas mazelas, as nossas inferioridades. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada instante que nos foi servido neste dia. Obrigado por agora estarmos aqui reunidos, ouvindo sobre Ti. E como nos assegurou, temos certeza que está aqui. E a luz que emana de vós nos traga a paz. Devedor Antunes. Que cada coração possa se transfigurar em Deus e que possamos sentir a presença do Pai. Boa noite a todos, gratidão pela oportunidade.